pessoal, beleza? Estou aqui em mais um vídeo trazendo para vocês a história de clássicos pelo mundo. E o clássico de hoje que eu trago é a pedido de um ex-aluno meu, que nos comentários no vídeo passado, ele falou sobre Galatasaray e Fenerbahçe. Era um dos clássicos que eu ia fazer, mas antes eu iria fazer outros clássicos, mas como foi um pedido, então em carinho e respeito a meu aluno Elton, eu vou falar um pouquinho desse clássico. Antes de falarmos do clássico, é bom entendermos o contexto histórico, como sempre eu faço, e também geográfico, principalmente territorial. A Turquia, para quem não sabe, o clássico Galatasaray e Fenerbahçe está localizado na Turquia. Esse país, quer dizer, ele está localizado na fronteira entre Ásia e Europa. Nós chamamos de um país transcontinental. E o histórico desse país é muito importante para entendermos, por exemplo, os rumos da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos, por exemplo, o surgimento de uma grande cidade no período de 660 a.C. Essa cidade foi batizada por Bizâncio, né? Depois tivemos invasões romanas nessa cidade e com o passar do tempo tivemos invasões turcas, né, mais ou menos em meados de 300 depois de Cristo, e essa cidade recebe o nome de Império Turco-Otomano. E o passar do tempo, essa cidade foi se tornando tão importante que chegou no meados da Idade Média, essa cidade se transformou em um dos maiores centros econômicos, comerciais de toda a Europa e Ásia. Para você perceber a importância da cidade de Istambul, que eu vou falar mais para frente, a importância desse clássico. Essa cidade recebe o nome Istambul justamente pós Primeira Guerra Mundial. No Tratado de Versalhes, né, você tem a dissolução do Império Turco-Otomano, o desmembramento de vários territórios, surgindo outros territórios até então, e por fim surgindo o país, a Turquia, né, o país chamado Turquia, que vai ser considerado um país transcontinental. A Turquia, ela tem duas capitais, podemos dizer assim, né, Ankara, a capital asiática, e Istambul, a capital europeia, porém a capital europeia também tem partes na Ásia, e é interessante nós falarmos um pouquinho dessa história. Então, lembrem-se disso. Turquia, um país transcontinental. Por quê? Porque isso vai dar consequências para um dos maiores clássicos do mundo. Está aí listado todas as listas entre os 10 maiores clássicos do mundo. Galatasaray e Fenerbahçe está inserido entre eles. Partindo do ponto agora do clássico em si, também devemos entender o contexto ali geográfico daquela cidade. Istambul, ela está dividida pelo Estreito de Bósforo, ok? E a parte asiática do Estreito de Bósforo e temos a parte europeia do Estreito. Sabendo disso, você tem na parte asiática o surgimento lá no início do século XX, em meados de 1907, o surgimento do Fenerbahçe, que era a origem mais do povão, da plebe conhecido, e o Fenerbahçe vai ser um time de futebol mais da classe proletariada, dos operários. Interessante você perceber que sempre os times têm esse surgimento ou da parte da elite das cidades ou da parte do proletariado. Sempre você tem esse paralelo histórico aí. E ao mesmo tempo, anos antes, né, surge o Galatasaray, que é mais da elite do lado europeu. Ou seja, para você entender agora, para você entender que por que esse clássico é tão importante, por que esse clássico tem rivalidades históricas, o Fenerbahçe ele tem origem mais asiática, da cultura asiática e tudo mais. Já o Galatasaray tem culturas mais europeias, mais, podemos dizer, ocidentais. E o Fenerbahçe orientais. Então, a partir daí você tem essa divisão entre a cidade. Quando nós falamos de Galatasaray e Fenerbahçe, nós não estamos falando só de futebol. Esse clássico transcende os gramados, e também nós temos clássicos do Fenerbahçe e do Galatasaray em vôlei, que são ótimos times de vôlei, disputam de vez em quando aí campeonatos mundiais. E você também tem no basquete também, que também são times muito fortes, os times turcos aí. Ou seja, esse clássico aí podemos dizer que ele vai além do futebol e também territorial, ele vai para vôlei, basquete e outros esportes. Partindo da ideia da divisão geográfica da cidade de Istambul, então você tem grande parte da população de Istambul dividida por esses dois times. Você tem de um lado o Fenerbahçe, do povão, e do lado o Galatasaray da elite. E esse clássico ele sempre está envolto de muitas brigas, muita violência. Tivemos nos anos 90 um clássico, né, que foi o Galatasaray saiu vitorioso, e um técnico que já dirigiu o Celtic, que foi do meu vídeo anterior, né, Graeme Souness, né, esse técnico, ele tinha passado meses antes por uma cirurgia de coração, e ele fez
praticamente uma provocação ali aos torcedores do Fenerbahçe, e a partir daí gerou um conflito ali, uma invasão de campo. Recentemente nós tivemos nosso grande Felipe Melo, jogador brasileiro, e em uma expulsão deu o dedo do meio, né, o dedo indicador aos torcedores do Fenerbahçe, e também houve uma confusão generalizada. Felipe Melo é um grande personagem desse clássico também, né, conhecido como Pitbull lá pela torcida do Galatasaray. Falando um pouquinho dos dois times, o Fenerbahçe ele tem as cores predominantemente o amarelo e o azul, são conhecidos como os canários, e tem como sua principal participação aí nas ligas europeias na UEFA Champions League de 2007-2008. Tinha um grande time, tinha Alex, tinha David, Alex o cabeção, né, brasileiro, David, Edu da Sena, tínhamos Lugano na zaga, tínhamos Mateja Kesma, um grande jogador sérvio, foi muito bem aí no início dos anos 2000 em vários times, PSV, e se eu não me engano teve uma rápida passagem pelo Real Madrid. Então você tinha um bom time do Fenerbahçe, e na Champions League fez uma ótima campanha. Tinha Roberto Carlos também nesse time, fez uma ótima campanha e ficou entre os 8, foi eliminado nas quartas de finais pelo Chelsea. Um grande jogo, vendeu caro a derrota do Fenerbahçe. O Galatasaray, ele é um time, ele tem as suas cores predominantes, o grená, podemos dizer assim, e uma cor meia a marrom um pouquinho. Ele é conhecido como os Leões, né, da parte elite, então ele é considerado os Leões da Turquia. Sua melhor participação em ligas europeias foi o campeonato, ele acabou vencendo uma UEFA Europa League, né, que na época era a Copa da UEFA somente, e nos anos 2000. E o fato curioso dessa campanha é que você tinha no gol Tafarel, o lendário Tafarel da Copa de 94. E esse time ficou muito conhecido, ganhou a Tríplice Coroa, ganhou a UEFA, ganhou a Copa da Turquia e ganhou o Campeonato Turco. Então você tem aí uma bela história desses dois grandes clubes de futebol aí da Turquia. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história da Turquia em si, da Primeira Guerra Mundial, da formação da Turquia. Eu espero que vocês compartilhem, siga minha página, por favor, isso me ajuda. Eu gostaria muito de ingressar nessa área. Eu gostaria também que vocês seguissem aí eu no Instagram, e espero que vocês tenham gostado, ok? Mais sugestões de clássicos é só deixar nos comentários, ok? Valeu!